Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, vamos entrar aí. Me acharam na live? Calor, meu Deus do céu, que quente que tá hoje, né? Muito, muito, muito quente. Vamos acertando aí. Essa aula surpresa. Cadê vocês? Vamos entrando. Cadê o pessoal? Estamos chegando. Estou colocando aqui. Ai, meu Deus, vai dar erro. Boa noite, gente. Vamos entrando. Tudo bem com vocês? Ai, que calor, senhor. Eu vou ter que deixar o ventilador ligado aqui, porque tá muito quente aqui em cima. Então, vamos entrando nessa live aí, nessa aula surpresa. Na verdade, fiquei pensando hoje com esse calor, queimando o meu cérebro, né? Esse sol que estava super quente, né? E aí fiquei pensando, eu falei, eu não tenho uma aula, na verdade, lá no canal, né? Apesar da gente ter tantas aulas lá no canal, vocês estão me ouvindo bem? Coloquei o microfone hoje para não dar tanto eco. Não tem uma aula lá no canal, né? Então eu falei, vou fazer essa aula hoje aí. Oi, Fer, oi, Ju, de Batejo, Sara, pessoal aí. Dormir com esse calor, Fernando? Como? Me diz. Não dá, tá muito calor, né? Meu cérebro tá cozinhando. Vamos lá, gente. Oi, Inês, também lá de Sorocaba. Então, hoje aqui, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer uma aula do ECA. O ECA não tem lá no canal, né? A gente tem a LDB no canal, a gente tem a BNCC, a ADCN, a gente tem várias e várias aulas lá no canal, mas o ECA a gente não tem, tá? Então, esse material aqui que eu preparei hoje aqui, é especialmente, né, são os artigos que são solicitados em Sorocaba, tá? Eu vou usar aquele material de Sorocaba que a gente fez o curso de legislação às quartas-feiras, né? Então, eu vou usar esse material aqui, o meu material do ECA, meu resumo lá, né, que eu vou usar para vocês aí, tá bom? Vamos entrando. Boa noite, a Liliana, a Aline, a Tati também, tá sempre por aqui. Sorocaba, pessoal de Sorocaba, firme e forte. Hoje já mandei uma mensagem lá no grupo do Mapas, né? É um grupo que eu deixei aberto aí para vocês conversarem, né? Então, boa noite. Açoiaba da Serra. Araçoiaba da Serra. Estou lendo o nome errado aí da cidade. Então, boa noite. Eu vou fazer, então, o ECA, tá? Com os artigos que foram solicitados no edital de Sorocaba, tá? Eu vou usar até o material que eu usei lá nas aulas. E aí, quem não conhece o material, fica conhecendo o material, né? É um material que a gente coloca a geladeirinha lá, Votorantim, que é perto de Sorocaba, né? Sorocaba, isso aí, graça, estavam ontem aqui com a gente, com as aulas de matemática. Espero que vocês tenham revisto a aula de matemática ontem, né? Ô, Priscila também, Sorocaba. Tá todo mundo aí, tô vendo, tô lembrando dos nomes. Mairink. Então, vocês espero que tenham revisto a aula lá do Ricardo, a gente deixou lá no canal. Né? O canal virou Adriana Bueno, tá? E aí, depois, no final da aula, eu vou contar uma novidade que eu e o Rogério vamos disponibilizar também para vocês para estudar, né? Nós vamos entrar nessa onda aí e aí eu vou contar para vocês, tá? Como é que faz para acessar esse novo canal que nós vamos abrir lá no Telegram, tá? Vai chamar o canal Foca, que é focar no concurso, né? Então, isso que nós vamos fazer também. E também nós vamos fazer os podcasts, tá? Olha que chique esse negócio, podcast. Né? Então, nós vamos abrir um canal, já abrimos um canal no Spotify, né? Então, para os podcasts. Então, se vocês estiverem indo para algum lugar e tudo mais, dá para ir escutando e entrando na cabeça aí a legislação, os autores, né? Nós vamos gravar e já disponibilizar, então, os podcasts aí do concurso, tá? Então, agora vocês vão até
dormir com a minha voz e com a do Rogério. Nós vamos falar qual é o canal, não sei se chama canal lá no Spotify, né? Mas nós vamos começar aí com os podcasts, tá bom? Então, vamos lá, ó. Jundiaí, Eliette de Jundiaí, Joelma, tá aí também, Aureliana, Eliane. Vamos lá, gente. Ana Cristina. Agora nós vamos ser chique, vamos ter podcast também. Rogério, hoje logo cedo, Adriana, vamos começar a gravar um podcast, não sei o que. Eu falei, Rogério, o que é isso? Aí começamos a pesquisar. Aí eu falei, então vamos, que eu já vou lançar hoje à noite. Porque, gente, eu sou assim, entendeu? Eu não gosto de ficar esperando, eu não espero ninguém. Eu vou e pronto. Eu sou assim, né? Então, deu uma ideia, eu já vou atrás, eu já faço e acabou. Eu sou assim, tá? Eu já durmo com a sua voz na cabeça. Isso, escuta a minha voz na hora da prova. Também tem essa, tá? Obrigada, Aninha, Tereza, Marcos Paulo, boa noite. Vamos entrando, todo mundo aí. Vamos começar? O ECA. Eu vou apresentar, tá? Vou colocar para apresentar aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Bom, então esse é um ECA atualizado, né, de 2020. Esse material ele foi acertado agora, né, para o concurso de Sorocaba, tá? Então são os artigos que vão cair em Sorocaba. Jundiaí está pedindo o ECA inteiro, né? Então todos os artigos, Ibaté não sei ainda. Hoje é a aula do ECA, nós vamos fazer a aula do ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente atualizado em 2020, tá? Então, ele tem alguns artigos que foram atualizados. Eu não sei se tá conseguindo ver, acho que tá. Deixa eu só tirar esse negocinho do lado aqui, peraí. Eu acho que fica melhor. Deixa eu só arrumar ele aqui. Deixa eu ver. Eu tô com o celular também para acompanhar como que tá a apresentação aí. Tá? Então, vamos lá. Boa noite. Vamos lá. Bom, esse primeiro artigo logo do ECA, né, o que é criança e o que é adolescente? Isso sempre cai. Isso sempre cai, é uma questão fácil, né? Então, considere-se criança até 12 anos incompletos. Isso é fácil. E de 12 a 18 anos, adolescente. Tá? Isso cai em toda e qualquer prova, é muito simples, é uma pergunta fácil, tá? E o ECA também ele pode ser aplicado a pessoas, né, entre 18 e 21 anos, dependendo do caso, né? Excepcionalmente, dependendo aí do caso. Então, esse artigo 2º é um artigo clássico, tá? Ele sempre cai. Então, criança, 12 anos incompletos, adolescente de 12 a 18 anos, tá? As crianças e os adolescentes têm todos os direitos fundamentais, né, inerente à pessoa humana, e nenhum desses direitos podem ser violados. Por isso que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, desde que nasce, a criança já nasce, né, com esse direito, sem discriminação da sua situação familiar, sem discriminação de idade, de sexo, de etnia, de cor, de religião, de deficiência ou qualquer outro tipo de discriminação que possa existir. Então, já coloca aí essa questão da não discriminação. O artigo 2º, então, é um artigo que sempre cai, o que é criança e o que é adolescente. O artigo 3º, ele cai pouco, tá? Não cai muito porque é muito fácil, é muito simples, né? Fala que as crianças e adolescentes têm direitos e tudo mais, tá? Bom, o artigo 4º é um artigo que cai muito também, tá? Então, esse é um outro artigo que a gente sempre gosta de marcar nas aulas, porque nossa, demais, ele despenca, né? Ele não cai, ele despenca. Então, é dever da família e da comunidade, da sociedade geral, do poder público, assegurar absoluta prioridade, né? E efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer,
a profissionalização, a cultura, a dignidade, o respeito, a liberdade, a convivência familiar e comunitária. Então, no artigo 4º vai falar sobre o que é dever da família e da comunidade em geral, referente aos direitos da criança e do adolescente. E aí, esse parágrafo único também gosta de cair. E eu deixei nesse material nosso aí os verbos até em vermelho, né? Que é mais fácil para lembrar. Então, primazia, precedência, preferência e destinação. Então, primazia de receber proteção e socorro, precedência do atendimento de serviços públicos de relevância pública, preferência na formulação e na execução de políticas sociais e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção da infância e da juventude. Então, o artigo 4º é um artigo que gosta de cair e ele vai tratar especificamente dos direitos, então, primazia, preferência, precedência e destinação. Esse é um artigo que sempre cai também, então compensa dar uma olhadinha nele melhor aí. Não tem palavras difíceis, não tem nada disso, mas é mais para a gente decorar mesmo, né? Então, por isso fica mais fácil marcar os 4 verbos aí que começa, primazia, precedência, né, preferência e destinação, tá? Tudo bem? Então, vamos seguir aí. Todos eles têm a geladeirinha. Se tem a geladeira, tem que colar na porta da geladeira, porque ele é um artigo que cai muito, né? Toda vez que aparece a geladeira lá no nosso material, é porque é um artigo que despenca, né? Despenca muito. Os artigos 5º e 6º, eles não têm grandes coisas, por quê? Porque ele vai falar que nenhuma criança, adolescente, né, pode ser objeto de discriminação, de negligência, de exploração. Então, também é um artigo fácil, não costuma cair muito, não, tá? Então, é só para cumprir tabela, a gente fala. Bom, voltei. Então, o artigo 15, 16, 17 e 18 vai falar sobre os direitos da liberdade, do respeito e da dignidade, tá? Esses artigos, eles gostam de cair. O primeiro, que é o 15, ele vai falar sobre o direito à liberdade. Então, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito de dignidade de pessoas humanas, né, em processo de desenvolvimento, eles são sujeitos civis e eles também têm garantidos, então, na Constituição esses direitos, como toda e qualquer pessoa, tá? Esse é o 15. O 16 também é um artigo que ele cai muito, mas muito mesmo, porque ele vai falar quais são os direitos à liberdade. Então, quais são os direitos da liberdade, né? Então, o direito à liberdade. Então, as crianças, elas têm o direito, criança e adolescente, elas têm o direito de ir e vir e estar em lugares públicos, em espaços comunitários. Eles têm direito de opinião e expressão, direito à crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, claro, né? Aos 16 anos pode votar, e buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, esse artigo 16, ele vem falar do direito à liberdade, tá? Cuidado, por quê? Porque tem provas que eles confundem. Eles colocam a crença e o culto religioso como se ele estivesse lá no artigo 4º. Porque o artigo 4º, ele vai falar dos direitos fundamentais, tá? E o 16 é do direito à liberdade. Então, a crença e culto religioso está no 16 e não no 4º, tá? Isso é uma das grandes pegadinhas que as bancas fazem aí. Então, lembra lá, crença e culto religioso, brincar, praticar esporte, divertir-se, é tudo direito à liberdade, tá bom? Então, o 16 é um artigo que sempre cai também. O 17 também. Por quê? O 17 tem uma particularidade que o pessoal ainda fica pensando na hora de responder. A VUNESP gosta de perguntar dele também, do 17. Por quê? Porque ele vai falar do direito ao respeito,
tá? Então, esse direito ao respeito, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que não pode, né? Inviolabilidade, então não pode, né? A questão da integridade física não pode violar, né? Inviolabilidade, né? Então não pode violar a integridade física, psíquica, moral da criança e do adolescente, preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, das ideias e crenças e dos espaços e objetos pessoais. Então, lembro quando eu estava dando aula, a pessoa falou, nossa, eu fiquei em dúvida nesses objetos pessoais. Sim, tem uma pergunta ainda que nós fizemos um simulado que a professora tirou alguma coisa, uma figurinha, alguma coisa que o aluno estava na aula. Então, não pode ter essa atitude. Por quê? Porque é objetos pessoais. Então, a criança, adolescente tem direito a não ter os seus objetos pessoais, o espaço, a sua imagem violadas, né? Por isso que é inviolabilidade, né? Então, não pode ter violado isso, tá bom? Então, o 17, só marca aí, né, quem está escrevendo, ou depois vai escrever alguma coisa, do que são. Então, que é fácil. Integridade física, psíquica, né, isso é fácil. Preservação da imagem, né, o que te pega ali? Espaços e objetos pessoais, tá? Esse que fica aí, você pode ficar meio em dúvida, né? A professora tirou um carrinho da criança. Isso, Adriana, me lembrou. Vocês lembram dessa pergunta, né? Então, por quê? Que violou, então, os objetos pessoais, tá? Então, não pode. Artigo 18. O artigo 18, ele é o 18A e o 18B também, que ele vai falar sobre a questão de expor as crianças e adolescentes a tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, né? Então, o 18 ele vai falar isso, e depois no 18A, deixa eu só descer ele aqui. No 18A, que foi um artigo todo atualizado em 2014, né? Ele vai tratar, né, que a criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção de disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Então, o artigo 18A vai falar que nenhuma criança ou adolescente, né, pode sofrer castigo, tratamento degradante, cruel e tudo mais. Agentes públicos, né? Então, executores de medidas socioeducativas ou qualquer outra pessoa. Quando ele coloca qualquer outra pessoa, como tratá-los, educá-los e protegê-los, ele está falando de nós, né? Da escola, do professor também, tá? Então, aí depois ele vai definir o que é castigo físico, tá? Então, ação de natureza disciplinar ou punitiva, sofrimento físico ou lesão ou tratamento cruel ou degradante, que é uma conduta cruel e tudo mais, né? Humilhe, né? Então, humilhar a pessoa, a criança e adolescente não pode. Ameaçar e ridicularizar, tá? Então, esses são considerados o que não pode ser feito com a criança e o adolescente. Então, é fácil, né? Sofrimento, lesão corporal, né? Humilhação, ameaça ou ridicularizar. Então, por exemplo, o aluno está lá, não trouxe material, você não pode, né, falar alguma coisa, deixar ridicularizar esse menino que está lá na sala. Não, né, isso não pode. Então, segundo o ECA, no 18A, isso seria uma questão de ridicularizar a criança e adolescente, tá? No 18B, vai trazer quais são as sanções, né? O que vai acontecer ali se alguma dessas situações do 18A ocorrerem, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho mais para baixo. Aqui. Só para. Ai, pera, que passou. Tá? Então, o 18B vai tratar nesse sentido, né? Então, qual é a sanção, né? Então, o que vai acontecer? Então, primeira coisa, né? Serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso, óbvio, né? Então,
Encaminhamento ao programa oficial comunitário de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos de programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e advertência. Então, as medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Então, o 18A ele vai tratar do que é, né, o tratamento degradante, as lesões e tudo mais, e o 18B vai colocar, então, que os pais, os integrantes da família, os responsáveis, os agentes públicos ou qualquer outra pessoa, né, de forma de correção de disciplina da criança e adolescente, então, o que vai acontecer? São 5 providências aí a serem tomadas, né? Então, encaminhamento a programa oficial, encaminhamento a tratamento psicológico, encaminhamento a cursos, né? E advertências, tá? Então, isso serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, tá bom? Então, a gente fecha aí, então, essa primeira parte do ECA, né? Que é com o artigo 2, o artigo 4, o artigo 15, 16, 17 e 18, tá? Então, essas são as medidas protetivas, né? As medidas, assim, que não pode ocorrer de jeito nenhum com as crianças, falando dos direitos fundamentais. Medidas protetivas, não, falei errado. Medidas protetivas é lá no 90, 91. Essas são os direitos da criança, né? Então, o que não pode ocorrer é esse tratamento cruel, degradante e tudo mais, tá? Então, essa é uma primeira parte do ECA. Agora, nós vamos para uma segunda parte do ECA. Uma segunda parte do ECA que também cai em toda e qualquer prova é a parte da educação, né? Então, que é dos 53 ao 59. Isso também cai, a gente abre os editais lá, tá sempre nos concursos, e o artigo 53 e o 54 são os artigos que mais caem, né? Então, é batata também estudar eles aí, que eles sempre caem, tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Então, a criança e adolescente, a primeiro, né? Bom, até o inciso 5 são direitos da criança e do adolescente. O parágrafo único é direito dos pais ou responsáveis, tá? Então, não caiam nessa pegadinha também desse artigo. Por quê? Igualdade de condição de acesso e permanência na escola é um direito da criança e do adolescente. Direito de ser respeitado por seus educadores é um direito da criança e adolescente. Direito de contestar os critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, é um direito da criança e do adolescente. Direito de organização e participação em organizações de estudantes, em participar de grêmios e tudo mais, é um direito da criança e adolescente. E acesso à escola pública gratuita, próxima da sua residência, garantindo-se vaga no mesmo estabelecimento a irmãos que frequente a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica, é um direito da criança e adolescente. A vaga é direito da criança, tá? Então, e adolescente, vai. O acesso à escola mais próxima, garantindo direito a irmãos. É uma coisa, é um inciso que foi alterado aí em 2019, tá? Então, até aí é direito da criança e adolescente. No parágrafo único é que é um direito dos pais. Mas as questões, elas começam assim, é um direito dos pais, por exemplo, contestar os critérios avaliativos, não. Não é um direito dos pais contestar, é um direito das crianças e adolescentes, tá? A única coisa que é direito dos pais aí no 53 é direito dos pais, né, ou responsáveis, ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, isso é um direito dos pais ou responsáveis. Ter ciência do processo, né, pedagógico ali que seu filho, quem cuida ali está fazendo, né, e participar das definições das propostas pedagógicas, né? Então, das propostas educacionais. Pode participar das definições, não é elaborar as propostas educacionais, e sim participar das definições, tá? E aí eles incluíram mais um aí, o 53A, em 2019, que é dever
da instituição de ensino, clubes, agremiações recreativas de estabelecimento e congêneres, a assegurar medidas de conscientização, prevenção, enfrentamento ao uso da dependência e drogas lícitas, tá? Então, eles colocaram aí que é dever, então, da instituição prevenção contra as drogas, né? Então, isso foi um artigo aí incluído em 2019. Essa é a atualização do ECA aí. Então, 53 direitos das crianças e adolescentes em relação à educação, sobrando somente o parágrafo único para os pais, né? Os pais responsáveis. Tudo bem, gente? Tá lembrando aí, vagas mais próximas da sua residência garantidas aos irmãos da mesma escola. Deixa eu mexer ele aqui. Tá todo mundo interessado em estudar o ECA, hein? Vamos lá. Artigo 54. Artigo 54 vai assegurar a criança e o adolescente, né? Vai assegurar o quê? O ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Atendimento em creches e pré-escolas de 0 a 5 anos. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta do ensino regular, do ensino noturno regular, adequada às condições do adolescente trabalhador. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares, material didático, transporte, alimentação, assistência à saúde. O acesso obrigatório e gratuito, né, é um direito público e subjetivo ao ensino obrigatório, né? O não oferecimento desse ensino obrigatório pode acionar o poder público, né, responsabilidade da autoridade competente, e compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer chamadas e zelar aos pais responsáveis a frequência pela escola. Frequência à escola. Gente, aqui, tá? Esse parágrafo terceiro sempre gosta de cair também, né? Quando começa lá, recensear os educandos, fazer chamada pública, de quem que é a responsabilidade? Eu costumo falar, pessoal, nem perca o seu tempo, já procura lá, poder público na resposta, né? Porque sempre cai, né? É fácil, mas sempre cai. Bom, o que mais que nós temos aqui? Nós temos aqui também, no artigo 54, falando do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram, né, acesso na idade própria. Nós temos creches e pré-escolas, né, de 0 a 5 anos de idade. Perceba que atendimento em creches e pré-escolas. Ele não fala educação infantil, tá? Então, não tem essa palavrinha aí, educação infantil, porque a educação infantil ela apareceu só lá em 96, isso aqui é 90, tá? Então, atualizaram o artigo aí, mas não colocaram. Então, colocaram o quê? Atendimento a creches e pré-escolas, tá? Ensino noturno regular ao adolescente trabalhador, isso é fácil. Esse é um artigo fácil aí, não tem grandes coisas, mas o artigo 54 eles gostam de perguntar. Boa noite de Vieira de Santo André. Marli, obrigada. Vamos lá, tá todo mundo concentrado, tá? Então, 53, 54 da educação, 55, a geladeirinha aí, ó. 55, os pais, os responsáveis, né, têm a obrigação de matricular seus filhos no ensino regular, fácil. O 56 também é um artigo que gosta de cair, mas ele é fácil, né? Ele vai falar de quando vai o dirigente, né, de estabelecimento escolar, o diretor, no caso, né, vai comunicar o conselho tutelar. Então, comunica-se o conselho tutelar quando maus tratos, reiteradas faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos, né, escolares e elevados níveis de repetência. Tá em vermelho aí por quê? Porque sempre cai, né? E é fácil. Maus tratos envolvendo seus alunos, reiteradas faltas injustificadas e de evasão escolar,
esgotados os recursos escolares, então a escola já tentou de tudo, não conseguiu trazer o menino de volta, não conseguiu contato com o pai, o responsável e tudo mais, e aí aciona o conselho, e elevados níveis de repetência, tá? Então, isso são as 3 formas aí, os 3 casos que a escola, né, na figura do diretor, aciona o conselho. Boa noite, Cauana! Né? Vamos lá. 57 vai falar que o poder público vai estimular as pesquisas, novas propostas relativas ao calendário, seriação, currículo, metodologia. Também tranquilo. No processo educacional, respeitar-se-ão, né, os valores culturais, artísticos, históricos, também é tranquilo. Os municípios, com apoio do Estado e da União, estimularão e facilitarão, né, a destinação de recursos, espaços e programas culturais, esportivos, de lazer voltados à infância e juventude. Então, desse pedaço da educação, do 53 ao 59, o que vocês têm que deixar na cabeça que sempre cai? O 53, o 54 e o 56, tá bom? Então, esses são os que sempre caem. Então, super tranquilo aí para pensar artigos fáceis, né? O ECA esses clássicos aqui que está no concurso de Sorocaba são artigos muito fáceis, tá? Então são perguntas que com certeza vocês vão acertar, porque não tem muito segredo. O ECA é difícil, por exemplo, se cair artigo 101, 127, 117, até o 245 é fácil, que vai falar da multa, mas outros, né? Quais são as medidas socioeducativas, as medidas protetivas. Então, a questão da adoção também, que eu já vi em concurso. Então, é mais difícil. Mas como esses são sempre batidos, para o pessoal de Sorocaba aí vai ficar fácil. Boa noite, Sidney. Firme e forte aí, hein? Então, 53 ao 59, artigos 53, 54 e 56. Anotem aí. Tá bom? Bom, dos 60 ao 69, que é que está lá no concurso de Sorocaba, né? Vai falar em relação ao trabalho, né? Também é fácil. Por quê? Nossa, daqui a pouco vamos começar a colocar aí no chat. A Adriana fala que tudo é fácil. Tô igual o Ricardo, ontem é fácil, essa matemática é fácil. Mas né? Por quê? Porque são artigos que a gente está sempre vendo em todas as provas. Então, com certeza, pelo menos um ECA vai estar lá, né? A gente sabe que a VUNESP sempre pergunta. A VUNESP junta as leis, né? Então, pode cair um ECA aí junto com uma lei municipal, por exemplo, tá? A gente sabe disso também. Então, vão dando uma olhada aí, tá bom? Então, esse 60 é clássico e ele é fácil. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, né? Aqui no curso eu costumo brincar, é um mantra, salvo na condição de aprendiz, né? Por quê? Porque a criança pode trabalhar? Pode, desde que ela seja aprendiz, né? Então, por isso que é salvo na condição de aprendiz, tá? Então, proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos. Cuidado, que aqui eles podem pôr 12, 16, né? Mudar. Vai ficar no Adriana Bueno, lá no canal da Adriana Bueno, agora no YouTube, tá bom? Vou mandar ela para lá. Então, porque ela não tem nenhuma aula do ECA, tá? Então, ó, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Fácil. 61. Proteção ao trabalho adolescente é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nessa lei. 62. Considera a aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação educacional, né? A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes critérios, né? Princípios. Garantia de frequência e obrigatória à escola, então o menino que trabalha, ele não pode deixar de frequentar a escola, então tem que ser garantido isso. O horário tem que ser compatível também com o desenvolvimento do adolescente e um horário especial para o exercício das atividades, né? Os adolescentes até 14 anos, eles recebem uma bolsa aprendizagem,
tá? Então, até 14 anos não é salário que a gente fala, né? É bolsa aprendizagem. Ao adolescente aprendiz maior que 14, né, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Então, é como qualquer pessoa que trabalha, né? Então, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários para o maior de 14. O menor de 14 ou até 14, bolsa aprendizagem, tá? Isso é fácil também. Os alunos, o adolescente com deficiência, ou é assegurado trabalho protegido, né? Então, isso é fácil também, não tem grandes coisas. O que mais tem aqui, antes de eu mudar para a próxima tela, e já ir finalizando a nossa aula aí do ECA, né? Que eu vou fazer só os artigos de Sorocaba. Então, menores de 14 anos, só pode, salvo na condição de aprendiz, bolsa aprendizagem, até 14, para os maiores de 14, direitos previdenciários e trabalhistas aí garantidos, tá? O trabalho tem que ter condição de, claro, né, de participar da escola, de frequentar as aulas e tudo mais. Então, esse é um resuminho aí desses artigos, tá? E aí, para a gente ir para a última. Foi rápido hoje, meia hora, 40 minutos sem isso, né? Adoro que você fala, é fácil, muito fácil, é fácil, extremamente fácil. Para você e eu e todo mundo acertar a questão, só quem faz o curso comigo, né? Vamos lá. Artigo 67. Ao adolescente empregado aprendiz em regime de trabalho familiar, aluno de escola técnica assistido em entidades governamental ou não governamental, é vedado o trabalho. Então, aquele menino que trabalha numa empresa da família, ou aquele aluno, né, da escola técnica ali e tudo mais, né? O que não pode? Não pode trabalho noturno, tá? Das 22 horas às 5 da manhã, então das 10, né, da noite às 5 da manhã. Perigoso, insalubre e penoso, isso é fácil, e realizado em locais prejudiciais da sua formação, né? E o seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Então, ao adolescente que trabalha em regime familiar ou aluno de escola técnica não pode trabalhar noturno, não pode ter trabalho perigoso e não pode ser em locais que não consiga ter a formação, tá? Fácil, artigo 67. E realizado em locais que não permitam a frequência à escola também, né? Então, se não der aí para frequentar a escola, não tem como fazer. O 68 vai falar a questão dos programas, né? Que tem em base o trabalho educativo, a responsabilidade governamental e não governamental, sem fins lucrativos, né? Deverá assegurar ao adolescente que dele participe em condições de capacitação para exercício de atividade regular remunerada, né? Então, aqui são aqueles menor aprendiz e tudo mais, aqueles programas, né? E aí ele vai falar o que é um trabalho educativo, que é exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando, e também a questão da remuneração, né? A participação na venda de produtos do seu trabalho não desfigura o caráter educativo. E o adolescente tem direito à profissionalização, à produção do trabalho, observado os seguintes aspectos, entre outros, né? Que ele vai colocar aqui. Então, respeita a condição peculiar de ser uma pessoa, né? E uma capacitação profissional adequada. Esses outros artigos aqui, eles pouco caem. O que cai mais é o 67, que até deixei em vermelho aí, que é a questão do trabalho familiar, né? Da empresa familiar e tudo mais, né? Então, não pode ser noturno, não pode ser perigoso, tá? Não pode ser realizado em locais que prejudicam o desenvolvimento e também realizado em locais que não permitam a frequência à escola, tá? Então, o ECA aí para Sorocaba é tranquilíssimo. Esse é o nosso material aí, o nosso resumão do ECA, tá? Então, artigo 2, simples, artigo 4, 15, 16, 17, 18A, 18B, 53, 54, 56, 60, que sempre cai também, e só, né? E 67. Então, de todos aí que tem do ECA, esses são
os artigos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? É bem tranquilinho o ECA, tava faltando essa lei lá no YouTube. Então, fiquem ligados aí no nosso Face, que nós vamos divulgar o canal lá no post de podcast, lá do Spotify, que são dicas de concurso com os autores e a legislação também, tá? Nós vamos já lançar a partir de amanhã, vou deixar aí para você, a partir de amanhã, tá? Vai sair o primeiro aí, chama episódios, né, gente? É chique esses negócios, né? Então, então, a partir de amanhã já vai ter um episódio, tá bom? E então, estudei Mueca, estão me pedindo algumas coisas aqui, deixa eu ver. Estão me pedindo a DCN 4 de 2010. Vamos ver, vamos fazer, tá? Estão me perguntando se tem amanhã aula surpresa. Não sei, vamos ver como que eu vou estar aí na minha agenda aí, tá? Mas a gente se vê aí, tá bom? Obrigada a quem está acompanhando, todas as pessoas que estão aqui, 127 pessoas. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, tá? Foi bem rapidinho, mas acho que deu para... Deixa eu voltar aqui. Isso. Acho que deu para pegar aí as dicas que a gente sempre fala do ECA, né? Mas fica fácil, tá bom? Beijo e vamos continuar. Olha meus cabelos como tá, tô descabelado, tanto calor. Vamos aí estudando, tá? E força, tá chegando, Sorocaba, estamos junto aí. Estamos juntos, torcendo. E eu não vejo a hora do pessoal fazer a prova lá e me mandar, falar, ai, lembrei de você. Tá bom? Que eu acertei os autores. Então, pelo menos que eu falei que ia cair, que eles realmente caíram, tá bom? Então é isso. Beijo e fica ligadinho aí no Face, que a gente sempre posta as nossas novidades por aqui. Depois eu posto o link do grupo lá, da Foca. Foca no concurso, foca no estudo, tá bom? Beijo.